Sejam muito bem-vindos a esta recapitulação. Eu estou aqui com grandes amigos que eu convidei para estar comigo hoje e eu vou apresentá-los agora para vocês. O meu nome é Cida Alves e foi com muito prazer que eu estou hoje aqui na recapitulação da lição 3, esta lição maravilhosa com um tema indispensável para as nossas vidas: orgulho e humildade. Vou apresentar aqui irmão Edielson, todo mundo já conhece, é o nosso ancião do Auxiliadora, professor também da Escola Sabatina, e é um prazer, meu amigo, ter você aqui e você ter aceitado o meu convite. Idem, Cida, e um feliz sábado aí a todos de casa, uma boa recapitulação. Amém. Aqui eu tenho minha grande amiga Andrelina, ela é diretora da Escola Sabatina, lá da Igreja do Piranga. É uma mãe atípica. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos no mês de abril, refletindo sobre o autismo. E uma pessoa incrível que tem muito também a contribuir conosco. E obrigada, amiga, por aceitar o meu convite para essa recapitulação. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco mais sobre o nosso Deus a quem tanto amamos, né, e que de fato é uma inspiração diária nas nossas vidas, né. Então, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Amém. E aqui do outro lado eu tenho meu amigo e irmão em Cristo, Raimundo Neto. Raimundo é um evangelista, missionário, pregador, também é um adorador, ou seja, múltiplos talentos, e é da igreja do Codevasf, lá de Juazeiro. Raimundo, ou Rai, como eu costumo chamar. Rai, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, viu, meu amigo? De nada, é um prazer estar aqui para estarmos estudando a palavra de Deus. É uma lição, um tema muito maravilhoso, né? Falando sobre a humildade e orgulho. Espero que você venha compreender mais ainda sobre esse tema tão importante e que Jesus nos abençoe. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Como a irmã Cida falou, sou pregador, cantor, evangelista, gosto muito de fazer missões. Amém. Então é isso, estar na obra para mim é um prazer. Amém, muito obrigada. E nós agora vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa recapitulação. Fechemos nossos olhos. Você que está em casa também, feche os seus olhos que nós vamos orar. Senhor, meu Deus, gratidão, Pai, pela beleza da Tua santidade, pela beleza do Teu caráter, pela excelência da Tua doação que é a nossa vida. Gratidão porque o Senhor nos possibilitou estar aqui mais um sábado santo e abençoado do Senhor. Menos um sábado para a Tua grande volta nas nuvens dos céus e por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui hoje refletindo sobre este tema tão importante, como eu disse, para cada um de nós. Humildade, orgulho, duas características antitéticas, e uma Deus ama, a outra Deus odeia. E nós queremos hoje, meu Pai, que o Senhor esteja aqui conosco, espírito e em verdade, Pai, para que tudo que nós formos falar aqui realmente seja primeiro para nós, que a lição da Escola Sabatina não fique só nas páginas do livro impressas, que elas saiam das páginas e ganhem as nossas vidas. Precisamos, meu Deus, de um reavivamento e uma reforma individual. E isso é uma obra individual, Senhor. Então, neste momento, abençoe a todos nós, meu Pai, estes que estão em casa. Abra as nossas mentes, meu Pai, para que estas palavras retumbem em nós e haja realmente uma verdadeira transformação em nosso caráter, para irmos para as mansões celestiais, meu Pai, em breve. Assim eu creio, peço, confio, acredito e tenho fé. Em nome de Jesus é que eu peço ao Senhor. Amém. Queridos, que lição! Aliás, a lição da Escola Sabatina, todas elas eu particularmente amo, eu não sei vocês. Mas essa aqui, assim,
soco na boca do meu estômago, né? Porque primeiro sou eu, para depois alcançar outras pessoas, não é, irmã Edielso? E aí nós temos o tema de hoje, que é orgulho e humildade. E o nosso verso para memorizar é este, está lá em Lucas 14:11. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nós temos orgulho ou temos humildade? E se temos humildade, realmente é uma humildade, entre aspas, séria, ou é humildade fingida? Aparência de humildade, mas na realidade, no fundo, tem um orgulho. Este tema que nós vamos começar agora, porque vamos refletir como esse orgulho, ele afeta o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas também. A Bíblia vai nos ensinar sobre a humildade, principalmente sobre a humildade diante dos outros e, acima de tudo, a humildade diante de Deus. Eu vou começar aqui lendo o Salmo 138. Salmo 138, acompanha aí na palavra de Deus, na Bíblia. Se você não estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora, leia todo o Salmo, deixe que o Salmo fale com você. E é interessante porque de todos os livros da Bíblia, o Salmo é aquele que é o homem falando com Deus. Então aí ele expõe suas angústias, ele expõe suas alegrias, ele coloca suas aflições. E não é diferente nesse salmo aqui, que é um salmo de Davi. Ele é agradecido, e este salmo é um salmo de gratidão que diz: render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ei graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. E os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Um salmo perfeito, não desamparar as obras das mãos de Deus, porque nós somos obra da mão de Deus. E Ele nos aperfeiçoa a cada dia. Mas nós precisamos deixar que Ele venha, que o Espírito Santo nos use e que nos coloca nesta posição de aceitar a admoestação do Senhor. E para isso precisa haver humildade. Se o orgulho estiver presente, o Espírito Santo se retira, porque o nosso Deus é um Deus de humildade. Na segunda-feira nós vamos temas por temas, porque fica melhor para você aprender em casa. No domingo, aliás, nós temos aí aprisionados pelo orgulho. Orgulho é a sensação de sermos melhores. Orgulho é a sensação que nós temos de sermos mais importantes do que os outros. De fato, o orgulho é um sentimento e não podemos nem devemos confiar nele. Mas aí eu pergunto aos meus amigos queridos, irmão em Cristo Jesus, quem quiser pode responder, como é que esse orgulho teve início? Foi assim,
Ele apareceu de repente, do nada? Como foi? Quem se dispor aí, quiser se dispor para responder? Não, o orgulho, ele tem um histórico, né? E um histórico muito antes, né? De muitos fundamentos, né? E esse histórico começa com o anjo Lúcifer, um anjo cobridor, né? Ali no trono de Deus. E isso nos leva a refletir porque ele estava tão próximo de Deus e se deixou levar pelo orgulho. E nós aqui, distantes de Deus, temos que atentar que nós devemos cada vez mais buscar a Deus, buscar conhecer a Deus, buscar obedecer a Deus, para que a gente não seja rendado nesse orgulho do qual o inimigo das almas ele foi levado, né? E muitas vezes esse orgulho ele foi fundamentado lá nos céus, né? E aí, quando ele veio para a Terra, ele trouxe isso, né, para os seres humanos. Então, muitas vezes a gente passa a refletir sobre o orgulho e tendemos muito a pensar nas outras pessoas. A gente nunca pensa que o orgulho está conosco. A gente pensa que o orgulho só está nos outros, né? E aí, as Escrituras elas nos direcionam para a gente avaliar, né, o nosso próprio eu, para a gente estar atento, para a gente não cair nessa armadilha do orgulho, né, que nos rodeia. Então, é fácil a gente apontar o dedo para os outros, você é orgulhoso, você age dessa maneira, né? Mas nós não pensamos em nós, só pensamos nas pessoas lá fora. E isto é pesado. E para complementar aí o que o irmão Edilson falou, a gente usa esse contexto muito atual, né, acreditando que a gente precisa provar algo para alguém, para os outros. Isso acaba trazendo para cada um de nós essa vaidade, esse ego, esse sentido de aprovação e esse orgulho, nessa prepotência de achar que sabe tudo e que aquilo é fundamental na minha vida e que eu não sou humilde para entender e compreender o lado do outro. Então, assim, isso nos preocupa. A gente precisa, de fato, trazer para a nossa atualidade, para que a gente possa reconhecer o orgulho como um pecado e entender também que tem um outro lado da moeda, porque como o orgulho tem, ele é um sentimento. E eu posso muito bem me orgulhar de algo que Cida faz. Eu me orgulho da pessoa que ela é. Então, assim, eu preciso entender até que ponto esse orgulho me faz indiferente com o outro e até que ponto eu posso me orgulhar com outra pessoa, sabe? Então, assim, a lição, ela realmente traz isso também, né? Que o problema é quando a gente deixa de atribuir a Deus a glória. Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, não é sobre mim. Tudo sobre a minha vida tem que refletir algo maior, que não sou eu. Então, a partir disso aí, eu me humilho, que é justamente o que a palavra fala, se humilha para que seja exaltado, mas não que eu seja exaltado, para que o Criador seja exaltado. E, com certeza, os resultados virão sobre esse sentimento. Amém. E aí, Rai, o orgulho, então, pode ter algum lado positivo? Mais uma vez, boa noite a todos. Sim, pode ter sim. Quando eu digo bem assim, eu a partir de hoje vou dar o meu melhor para Deus, é um ponto positivo. A partir de hoje eu vou dar o meu melhor em tudo, para que Cristo Jesus seja reconhecido e exaltado, através das minhas atitudes, através das minhas conquistas. É assim, é um lado positivo. Respondendo um pouquinho o gancho da irmã Cida, esse sentimento de orgulho surgiu no coração de um anjo. Nós não sabemos como, nem quando, né? Mas a Bíblia, lá em Isaías 2:14 e diante, fala que ele começou a olhar para si mesmo. Olha que interessante, né? Ele começou a andar sobre as pedras brilhantes e começou a ver olhar para si mesmo e viu que a glória, mesmo a glória do Pai, estava refletindo sobre ele. E ele sentiu um desejo de supremacia, de ocupar o lugar de Cristo. Né? Aqui em 1 João, fala bem assim,
Não amemos ao mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é que eu vou saber, irmã Cida, se eu estou sendo uma pessoa orgulhosa ou não? Se eu tenho desejos carnais, se as coisas do mundo estão me atraindo, se os meus desejos dos olhos estão fazendo com que eu me afaste cada vez mais de Deus, eu sou uma pessoa orgulhosa. Estudando essa lição dessa semana, irmãos, infelizmente, eu descobri que eu ainda sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu preciso muito me quebrantar aos pés de Cristo, né? Ainda tenho em mim um certo desejo de mostrar para as pessoas que eu sou um vencedor, que eu sou inteligente, que eu vou conseguir alcançar meus sonhos, meus objetivos. Sim. Sendo sincero com vocês aqui, com Deus. Isso não pode. Agora, quando alimento no meu coração um desejo de ser mais que vencedor, para que Jesus Cristo seja, né, refletido através de mim, aí sim é um ponto positivo. Perfeito, perfeita colocação. E a gente tem que ter cuidado, não é? São linhas muito tênues, muito, como eu disse, às vezes você dá uma de humilde, mas no fundo você não é humilde. É humilde para as pessoas verem, não é? As pessoas aplaudirem. Ou seja, só de ser isso já é orgulho, não é? Já é orgulho. E interessante. E na segunda, nós temos outro tema perfeito, que é conheça a si mesmo. E sabe, queridos, eu li alguma coisa sobre, assisti alguns vídeos de neurocientistas e etc. E um deles falava muito em um autoconhecimento. Porque é interessante, a gente conhece muito o outro, né? Ou parece que a gente conhece o outro, já perceberam? Mas a gente quase não gasta tempo conhecendo a nós mesmos. Quem realmente eu sou, o que eu gosto, qual é o meu limite, o que eu tolero, o que para mim já me desestabiliza. Isso é ruim? Não, é ótimo, porque quando você tem o autoconhecimento, você evita muitas coisas ruins até para você mesmo, né, irmão Gelson? E aqui nessa lição da segunda, tem conheça a si mesmo, que foram os 2 homens que foram orar. Então, um tipo fariseu, achando-se perfeito diante de Deus, olha o orgulho aí. E o outro, publicano, pecador, chegou, ficou lá no último lugar, no último banco. O fariseu veio logo para a frente, né, para se mostrar, para se exaltar. E, de repente, a gente vê aí o que Deus pensa disso, né? E como acontece de muitos chegarem e sentarem logo nos primeiros bancos para se exaltar. E na própria palavra de Deus diz, não sentem nos primeiros bancos, porque pode vir alguém mais importante do que você e a pessoa pedir para você sair. E é interessante assim que a pessoa, quando ela é humilde, o outro pode chegar e falar, eu tenho a honra, o prazer de que você vai sentar no lugar de destaque. O que é que vocês têm a complementar aí do conheça a si mesmo, meus amigos? Andrelina. Uma orientação, né, que a Bíblia fala para que de fato a gente tome essa posse desse lugar de honra no momento certo. Então, de fato, a gente precisa ter essa atenção. O que eu achei interessante foi essa advertência séria, que fala assim: nada é tão ofensivo a Deus e nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. Nossa, se a gente for fazer uma avaliação, quanto somos presunçosos, né? Às vezes no dia a dia, na correria da vida, às vezes a gente passa por desapercebido e de repente a gente, eita, meu Deus, já fiz. Então, assim, a mensagem da lição essa semana justamente foi um soco mesmo, foi de fazer a gente refletir aonde a gente erra, e não é para olhar no outro, e sim trazer para si mesmo, fazer essa avaliação, porque no final é você e Deus, não é sobre o outro. Exatamente. Não é sobre você e Deus.
Irmão Edels. Agora, olha que interessante a oração desses dois homens. Sim. Olha aqui a colocação desse fariseu. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Para si, ele não estava orando para Deus. Ele estava orando de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Talvez este fariseu, com certeza, nunca roubou, nunca adulterou, dizimava com certeza que ele falou isso, mas o maior pecado que ele tinha era o orgulho, né? Enquanto isso, o pobre publicano, né, orou assim: Senhor, o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glórias a Deus. Irmão Edelson, é muito fácil cair na tentação de querer se engrandecer, irmão Edelson? É muito fácil quando você não está buscando, né, matar o seu eu e deixar Cristo viver em você, é muito fácil. Mas o que a gente percebe na história do publicano, né, e do fariseu, é que o publicano ele foi justificado. O publicano que trabalhava para os romanos para cobrar impostos dos judeus, mas ele foi justificado porque ele fez uma oração sincera, né? Mas aí a gente vê Jesus, ele está dizendo que o reino do céu não é igual ao que o fariseu estava apresentando. O reino do céu era igual ao que o publicano estava orando, né? Aquela oração ali de humildade. Então eu pergunto para você, quem é você nessa parábola aí? O fariseu orgulhoso ou o publicano humilde? Né? Quem somos nós nessa parábola? Né? Então, nós temos que nos examinar através de Deus, né? Através de Deus. Aí Cida foi para o Salmo 138, foi isso, Sara? Foi, eu vou para o Salmo 139, sim, versículo 23, que vai nos dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Que versículo maravilhoso, não é? Lindo. É muito importante examinarmos, sondarmos, pedir a Deus que também nos sonde, né? Para que nós possamos nos conhecer. E aqui em, acho que 2 Coríntios também 13, versículo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, no versículo 5. Versículo 5. Vai nos dizer assim: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Está falando aqui do amor. Do amor. Né? Que é ao contrário do orgulho, né? Do orgulho. Então, a gente percebe que a gente tem que se examinar através de Deus, para nós percebermos o quanto nós estamos enraizados, né, muitas vezes de orgulhos, né? Precisamos deixar a palavra agir dentro de nós, deixar Deus agir dentro de nós, né? Mostrar quem somos, né? Então, a gente conhece o pecado pela lei, os mandamentos nos mostram o pecado pela lei. A gente sabe que a lei não salva, mas a gente sabe que os mandamentos eles nos mostram o nosso pecado, e a gente tem que nos examinar. Devemos examinar através de Jesus Cristo. Então eu vou ler o último versículo aqui, que está em 2 Coríntios 3, versículo 48. Pode ler, irmão. Coríntios também? Isso. Segunda, 1 Coríntios? 2 Coríntios, no versículo 3, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18, não é isso? Isso. E todos nós
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja só, devemos ser transformados pelo Espírito de glória em glória, contemplar o Senhor e ser transformados de glória em glória, adquirindo assim, a luz do Senhor Jesus, mostrando a nós o quanto nós estamos errando e o quanto nós devemos refletir a luz de Jesus em nossa vida, em nossa natureza, estando olhando para Jesus e sendo transformados. Amém. E é muito interessante, queridos, porque é uma obra individual, não é? É como eu falei na oração, a gente lê, a gente estuda. Nós temos aqui o guia maior, que é a palavra de Deus. Estamos, na Igreja Adventista, principalmente, nós temos tantos estudos bíblicos, tantos pastores que já estudam a fundo, 30, 40 anos, que nos auxilia. E, geralmente, a gente está vendo pouca transformação. Muitos congressos, muitos encontros. Eu acho, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas que está faltando talvez um verdadeiro quebrantamento, não é? Ou seja, a verdadeira humildade. Humildade, o que é humildade? Vem de humilis, que é humus, que é terra, que é solo, que é chão. E o grego, Adão, é humus, é humildade, é humanidade, porque em grego, humildade significa humanidade. E eu percebo que, a tirar de nós mesmos, a começar por mim, nós ainda não estamos realmente prostrados no chão. Porque o mundo coloca-nos assim, que é o inverso, né? Nós temos que ser, muito pelo contrário, poderosos, empoderados, que nós temos que ter força por nós mesmos, que nós só valemos alguma coisa, né, irmão Raimundo, se a gente tiver, porque é isso que eu perguntei, é fácil que a intentação de repente você não tem emprego, você está humilde, mas aí passa num concurso, por exemplo, federal, começa a ganhar bem, e a pessoa, de repente, o orgulho, não é verdade? Já vou comprar minha casa no condomínio, quer dizer, eu já não estou no meio do povo. Eu começo a ter atitudes do fariseu, não é, Andrelina? Sim, é porque assim, as pessoas hoje não entendem direito o conceito de humildade. Acha que realmente humildade é uma pessoa que tem um poder aquisitivo inferior, ou que é maltrapilho, ou que passa por alguma necessidade, né, socioeconômica, ou seja, uma pessoa, né, vulnerável de alguma forma. Só que na verdade não é. A Bíblia nos mostra que humildade ela não é praticada dessa forma. No reino de Deus, de forma alguma, totalmente aí que é diferente. Engrandecer, sim, né, Raimundo? E a gente vai ver isso na lição de terça, que é Moisés, gente. Sim. Moisés foi criado o quê? Na corte egípcia para ser o próximo faraó do Egito. Egito, naquela época, era uma superpotência, como eu faço analogia com os Estados Unidos e Donald Trump hoje. Aquele tempo era Egito e o faraó. Mas, de repente, Deus tinha propósitos na vida de Moisés que, para serem concretizados, Edielson, precisava ele ser humilis. Precisava ele estar no chão, no solo, quebrantado, na terra, né? Comentem aí sobre Moisés. Tanto que Moisés passou 40 anos sendo moldado para estar diante do propósito de Deus. Aí, vamos trazer para nós. Quanto tempo precisamos ser moldados, né, na presença do Senhor para que, de fato, possamos mudar, sermos pessoas humildes, transparentes, honestas consigo mesmo, para que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance de uma forma sobrenatural. Então, fica hoje essa pergunta para nós. Quanto tempo? Não é? Quanto tempo, eu diria até mais, né, Raimundo? Quanto tempo mais? Porque a gente vê certas atitudes e até nós mesmos fazemos, praticamos certas atitudes e simples,
Tipo, o encontrar com o irmão na porta da igreja, irmão Edelso, e não cumprimentar, não dar um feliz sábado, não pegar na mão, não entender que não querer saber do outro, se ele, eu quero conversar, eu estou com um problema, de repente não tenho tempo para você agora. Mas Andrelina disse algo muito interessante. Uma hora vai chegar que vai ser entre mim e Deus. Madre Teresa de Calcutá, Edelso, ela dizia assim: eu faço tudo, não me importo com quem fale mal ou bem, porque nunca foi entre mim e o outro, é sempre entre mim e Deus. Não é, Raimundo? Na verdade, não tem um tempo estimado, né? Deverá ser todos os dias até a volta de Cristo. Eu gostaria de ler aqui esse texto que fala sobre Moisés. Sim. Em Hebreus 11, né? Verso 24. Ó, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permanecia firme como quem vê aquele que é invisível. Se todos os dias nós contemplássemos a Cristo logo pela manhã, né? Assim como quando a gente contempla o sol, olha para o sol, que você tira a vista, não fica aquela luz? Sol refletindo. Então, se nós nos refletirmos em Cristo dia após dia, completássemos a Cristo, aquele que é invisível, mas que sempre está ao nosso lado, com certeza, as coisas do mundo iriam perder o sentido para nós. E nós seríamos mais felizes De todos os homens. de todos os homens da terra. Amém? Amém. Então É isso. A coisa mais poderosa que Moisés fez foi desprezar os prazeres, né? Que o passageiro do pecado que o palácio oferecia para ele ali, né? Então a gente vê esses prazeres que ele recusou. E às vezes até tem pessoas que escolhem uma temporada de pecado, né, e troca essa temporada de pecado. Moisés ele podia passar a vida toda dele no palácio de boa, mas tem pessoas que escolhem uma temporada e troca Deus por uma temporada de pecado. Então Moisés ele olhava a recompensa lá do alto, ele não ficava se apegando às recompensas daqui da terra, né? Então os palácios do Egito eles ostentavam facilidades, prazeres ali, né? Mas Moisés ele resolveu não participar disso. Ele resolveu se tornar como um do povo lá, humilde, como você fala lá, o povo lá batendo tijolo, né? Terra, né, pó da terra ali batendo tijolo para poder fazer aquelas obras, né, maravilhosas ali que existiam no Egito, né? É verdade. Então a gente percebe o seguinte daqui, que muitas vezes as pessoas escolhem isso, mas Moisés a gente percebe que ele escolheu o diferente. Moisés escolheu a identidade. Porque muitas vezes a pessoa tem um status e tem a escolha de fazer entre o status e a identidade, né? Mas aí eu pergunto a você, e quando tirar o status de você, como vai ficar a sua identidade? Será que sua identidade quem é você? Será que sua identidade vai ser uma identidade de orgulho ainda, ou de humildade, né? Então, o título ele não pesou para Moisés, o título que ele tinha, né? O título de príncipe do Egito não pesou para ele ali. E quando tira o título, a gente vê que muitas pessoas, a sua dignidade parece que acabou, mas para Moisés não, a sua dignidade ela foi lá para cima, né? Então, seria bom que nós olhássemos sempre com bons olhos sempre essa humildade de Moisés e seguir sempre esse exemplo. E deixando também aqui comentado que Moisés teve que ser forjado, não é? Ele passou 40 anos no deserto para tirar toda aquela cultura egípcia, para Deus poder formatá-lo para o propósito que Deus tinha para ele, não é? E quando ele atingiu
essa identidade, como você disse, Sim, recusou as honras do mundo, não as é? Ele honrarias. recusa. E por quê? Porque a glória, o peso eterno da glória, o que Moisés hoje representa, poeta, o maior general, Isso, ele viveu o a maior luz da eternidade. historiador, Viveu a luz da o eternidade. homem mais manso, não é? E eu estava falando, queridos, imagina você aguentar 600 mil pessoas, depois 2 milhões de pessoas, e chegar na cereja do bolo, Deus levá-lo para o Monte Pisga e falar: Moisés, contemple aí a terra que emana leite e mel, mas por um ato seu, você não vai entrar. Gente, é para nós, vocês aí, como Quando é que eu reagiriam estava no nesta ano hora? bíblico, que eu li essa parte, meu Deus, eu me revoltei. Que eu disse, Senhor, eu não acredito. Ele sofreu tanto, passou tanto, Jesus, eu vou ser queimada em menos tempo. Porque quando você imagina a sua situação, e aí a gente volta, vamos lá voltar para o assunto, até para Esaú. Esaú vendeu a sua Primogenitura. por tão pouco, por uma sopa de lentilha, um prato de lentilha. Quantas vezes a gente está negligenciando o céu por tão pouco, né? Verdade, E minha quando amiga. Moisés foi tão focado, porque ele acreditava, ele entendia que havia uma eternidade ali, que independentemente de qualquer coisa, ele queria participar desse céu. Então, assim, que possamos refletir sobre isso. O que está sendo mais Sim, importante, o que de né? fato está céu me afastando de é, Deus, da presença, do ou a altar, terra. né? Então, assim, essa mensagem, de fato, ela vem em confronto mesmo Pra com nós mesmos, confrontar. para avaliação pessoal. Moisés ele se esvaziou tanto do orgulho, né? Moisés se esvaziou tanto do orgulho, ele se tornou tão humilde que até na hora da morte dele, o Senhor disse: você não vai entrar. E chegou a sua hora e ele apenas aceitou. Ele disse: tá bom. Ele refutou no começo, tal, queria estar com o povo dele, né, desfrutando tudo Sim, aquilo ali. exato. Mas depois ele aceita, né? Ele aceita e ele morre. E aí a gente traz para nós que nós devemos ter essa humildade para aceitar todos os desígnios de Deus. Talvez ali ele não estivesse entendendo, assim como Jó não entendeu, né, naquela hora ali, mas Moisés seria grandemente recompensado. Espírito de Profecia diz que Moisés foi que abriu as portas do Palácio Celestial para que Jesus entrasse. Glória Vê a o salmo Deus. lá: deixe entrar o Rei da Glória, né? Quando Glória Jesus a ressuscitou, Deus. né? Deixe entrar o Rei da Glória. Imagine que glória. Que glória. Imagine. É como eu digo, quando- hoje, quem é lembrado, né? Um E no Judas que Getsemane, vendeu, e no Getsemane. né, Cristo, ou Moisés que passou por tudo, que foi forjado, não é? E no Getsemane, sim, quem foi que foi lá consolar Jesus lá? Moisés e Elias. Moisés já ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado ele antes de nascer. E aí Jesus já tinha ressuscitado ele conforme lá no livro de Judas. de né? Judas, né? E aí a gente vê algo mais importante também aí, Cida. Porque quando a gente vê Jesus ali buscar o corpo de Judas e Satanás aparece para reclamar o corpo de Moisés, você vê o próprio Jesus ali, na sua humildade, que a gente vai estudar mais um Disputando. pouco aqui da humildade de Jesus, né, Sim. como servo. Jesus, ele não lança nenhuma palavra de acusação contra Satanás. Ele apenas diz: o Senhor te repreenda, mas ele não diz: você é o destruidor, você é o devorador, você saia daqui. Não. Só o Senhor te repreenda. Só vem aqui Porque o porque caráter pegou dele, né, que sempre isso. o que mais importa é o caráter Porque de muitas Cristo. vezes o nosso orgulho faz julgar os outros. É. Né? E Parece Jesus não que julgou só nem eu é que Satanás. sou a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote. E aí eu deixo essa pergunta para você em casa e para quem está assistindo essa recapitulação. Quando olham para você, veem você uma pessoa humilde, mansa, ou uma pessoa orgulhosa, prepotente, jactante? Eu vou deixar essa pergunta, que é também para todos nós, para que você reflita. E se acaso você veja que está mais para a jactância, o orgulho, veja, a humildade tem o eterno peso da glória. Em que visão você está colocando, em que ponto você está colocando sua visão? Seguindo aí, Queria comentar um pouquinho sobre Moisés, por favor, se puder, irmã Cida. Falando sobre prazeres transitórios, né? Lá no Egito, ele poderia muito bem
ficar com a mulher que ele quisesse, ter várias mulheres. Mas esses mesmos prazeres, eles estão nos dias de hoje. Sim. 2 prazeres transitórios que existem hoje. Primeiramente, a glutonaria, né? Sim. Segundo, o sexo ilícito. As mulheres de hoje em dia que se vestem de forma muito sensual, né? Então, nós devemos, assim como Moisés, contemplar aquele que é invisível, que habita no invisível, e nos esquecermos das coisas do mundo, das coisas que são carnais. Verdade. Quais são os desejos transitórios que estão fazendo com que você perca o céu e perca a presença de Cristo? Você sabe. Você é pecador. Você sabe Porque qual... sabe, o Espírito Santo, ele nos constrange. Você sabe qual tipo de pecado você está cometendo. Então, que você possa cair aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Clamar a Jesus para que Ele possa te libertar. E Ele vai te libertar. Se humilhar. Né? Você por si só jamais irá conseguir vencer. Mas através de Cristo você vai conseguir vencer. Amém? Amém. Na quarta-feira e na quinta, na quarta a gente já falou bastante, que é sobre o pecado e o orgulho, não é? Porque os discípulos que andavam com Cristo 3 anos e meio, andaram com o Mestre, sabiam tudo do Mestre, e no entanto o orgulho ainda aflorou quem é que seria o que ficaria no lugar do Mestre. Veja como é imperceptível às vezes, né? E a gente camufla, achando que não. E a gente tem que perceber isso, que a raiz do orgulho veio de Lúcifer, que era o querubim da guarda, um lugar notório no céu. É o mistério da iniquidade, que a gente vai saber como realmente aconteceu nas mansões celestiais. Este é o pecado mais ofensivo da autossuficiência. Mas a gente vai, devido ao horário, chegar no final, que é quinta-feira, contemple-o. Não é, minha gente? Quem é que nós devemos contemplar? Raimundo até já nos deu um spoiler aí, né, Rai? Mas aí quem é que quer comentar? Quem é que nós devemos realmente contemplar todo o tempo? Eu gostaria... Pode ir, vá comentando. Vai Comente, comentar. irmão Edgelson. Jesus, né, Cida? Devemos Jesus. contemplar Jesus. A gente percebe aqui que Jesus, ele assumiu a posição de servo lá em Lucas 22, 27, vou até abrir aqui. Lucas 22, 27. Estou quase abrindo aqui. O livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 27, nos diz assim, ó, Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Isso aqui é Jesus, olha que maravilha, Jesus falando para os discípulos, Cida. E deu exemplo, não é? Isso, deu ele exemplo. Servindo, ele dizendo que é maior na mesa, é quem serve ou o que está sendo servido? Lógico que é quem está sendo servido, não é? Mas aí Jesus disse, e eu não estou servindo vocês? O que é que isso significa? Isso significa que Jesus, ele desceu dos céus, né? Ele desceu dos céus com as características de ser humano, mas ele ainda era Deus. Então estava Deus ali servindo os discípulos. Exato. Veja só, o maior servindo os menores, né? Então Jesus, ele se despiu, né, da sua maioridade, né, da sua grandeza, e ele serviu ali. Então ele faz essa pergunta a eles: quem é maior, é o que está servindo ou os que estão sendo servidos? Para que os apóstolos ali percebessem que o orgulho, ele é sutil. Se a gente deixar que o orgulho venha, ele é sutil, ele entra rasteiramente, daqui a pouco ele toma conta, né, da pessoa, e a pessoa está se exaltando, né? Mas Jesus, ele nunca se exaltou. Pelo contrário, ele dava sempre as glórias a quem? Ao Deus, Pai, né? ao Pai. Quem vê, as coisas que faço, não faço de mim mesmo, eu faço do Pai que está em mim. Quem vê a mim, não vê a mim, vê o Pai.
Queridos, Então, assim, o orgulho é terrível. Conclua. que tema, né? Dá vontade da gente ficar aqui a noite toda, se não fosse o sonoplasta já ali fazendo o sinalzinho, que nós já estamos no fim. Mas eu quero agradecer demais a participação de vocês, tá? Foi uma honra tê-los aqui. Até uma próxima. Eu quero que vocês façam rapidamente as considerações finais. Irmão Edelso, 1 minutinho. Devemos buscar sempre a humildade. Foi sempre, quando a gente pensa que o maior é que é o grande, não. Às vezes, na humildade, a gente desce para ser o maior, né? E no orgulho, a pessoa sobe para ser o maior. Então, que nós possamos sempre descer, quando precisar descer, para nos tornarmos humildes, assim como Jesus desceu do céu, mesmo sendo Deus, ele se humilhou e foi humilde. Amém. Raimundo? Bom, aqui em Filipenses, rapidinho para eu. Não façam nada por si mesmo. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tende entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória Amém. de Deus. Amém. Pai. Glória a Deus. Enquanto Satanás, lá no céu, desejava subir acima das nuvens, está acima de Deus, Cristo desceu. Enquanto Satanás desejava ser exaltado, Cristo decidiu ser humilhado, né? Ele se rebaixou, veio à terra e nos dá esse mesmo exemplo. Satanás Querido, quer subir acima das estrelas, né? Isso. Será que nós estamos buscando os interesses dos outros ou os nossos próprios interesses? Será que eu olho para minha irmã e penso bem assim, ó, eu sou melhor que ela? Será que eu olho para a irmã Cida e penso a mesma coisa? Será que eu olho para o meu irmão e penso a mesma coisa? Que tipo de pensamento eu tenho sobre o meu próximo? Então, que a gente possa refletir sobre isso e que essa lição ela venha mudar a nossa vida. Amém. Né? Amém. Então, aprendi muito. Andrelina, você, meu amor, quais as considerações finais? Hoje eu não poderia sair daqui sem deixar a mensagem final, né, porque estamos no mês de abril, conscientização do autismo, e eu sou uma mãe atípica, também sou estudante de terapia ocupacional, então eu vivo a deficiência realmente na pele. Então, não poderia deixar essa mensagem para as mães, para os familiares aqui, né, da Igreja do Auxiliador, ou os amigos realmente que estão nos ouvindo. Então, Cristo nunca se aproximou dessas pessoas com superioridade, mas com sensibilidade e respeito. Ele enxerga além das limitações visíveis, reconhecendo o valor, dignidade e potencial em cada indivíduo. Ao curar, ao ouvir e incluir, ele demonstrava que a verdadeira humildade não está apenas em servir, mas em se colocar no lugar do outro. Praticando a empatia ativa, que acolhe sem julgamentos. Então, que todos os irmãos aqui da Igreja do Auxiliadora acolham essas famílias, acolham essas crianças, né? Que o Espírito Santo toque vocês de uma forma sobrenatural e que essas famílias também possam sentir, de fato, a humildade de cada um dos irmãos aqui e que vejam possibilidades de acolher cada uma delas de forma especial. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós ainda temos uma oportunidade de transformar o nosso caráter. Jesus está próximo de voltar a esta terra, mas a porta da graça ainda está aberta e o Espírito Santo ainda paira sobre a terra. Então, para você, para mim, para todos nós aqui, ainda há tempo de transformação. É uma obra individual,
é entre você e Deus. Aproveite este tema, aproveite este dia de sábado da melhor maneira possível para autorrefletir quem realmente você é no reino de Deus. É uma pessoa orgulhosa ou é uma pessoa humilde? Que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima vez. Nós vamos terminar com a oração final. Raimundo, você pode orar para a gente, por favor? Santíssimo Deus, eterno Pai, no doce nome de Jesus te pedimos que nos ajude a sermos humildes, mansos, que o Senhor nos ajude a termos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nosso Senhor. É difícil, Deus, é difícil deixar o nosso orgulho, é difícil às vezes nos humilhar na presença do Senhor e na presença do nosso próximo, pedindo perdão quando ferimos essas pessoas. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos nos humilhar tanto na Tua presença, como na presença daquela pessoa que nós ferimos, machucamos com palavras. Por isso eu peço a Ti nesse momento, meu Deus, que o Teu Espírito Santo toque em nosso coração. E toque sobre o coração dessa pessoa que tem um coração orgulhoso, que machucou alguém, que feriu ou que foi ferida e que não consegue liberar o perdão. Porque a pessoa orgulhosa não consegue perdoar. Então eu peço a Ti, Espírito Santo, que nesse momento vá ao encontro dessa pessoa e ajude ela a perdoar o seu irmão que o feriu. Peço a Ti, meu Senhor, que derrame sobre nós a chuva serôdia, a porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos estar preparados para aquele grande dia final. Amém. Para a batalha do Armagedon. Amém. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Amém. Amém. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.